Olá pessoal, bem-vindo ou bem-vinda à 37ª parte da série de conceitos de programação. Hoje será a segunda parte do nosso exercício 5. Então, vamos começar. Bom pessoal, hoje vamos começar a nossa segunda parte do exercício 5, que é o exercício 5, triângulo 2. Quais serão os requisitos? Criar um algoritmo que leia os 3 valores, verificar se é um triângulo, caso for, informar se é um triângulo isósceles, equilátero ou escaleno, e todos devem informar o seu perímetro, com até 2 casas decimais. Aqui, a diferença que tem para o exercício anterior é que todos devem informar o seu perímetro. Lá, eu só informava caso fosse um triângulo. Se não fosse, eu não informava. Aqui, é obrigatório informar. Tem uma observação. Realizar esta verificação 5 vezes e, caso não seja um triângulo, o perímetro deve vir com o valor 0.0. Então, é um valor padrão, valor default, que é chamado. Mesmo que não seja um triângulo, você coloca, no caso aqui, que são 5, um vetor e padroniza como 0. Na declaração de variáveis, eu tinha declarado variável A, B, C e perímetro, tudo como real. Aqui terá algumas mudanças, não serão mais variáveis. Estas aqui vão virar vetores. Então, eu vou separar aqui, vou colocar vetores. Vou pôr como vet underline A. 2 pontos, inter, vet, underline B, 2 pontos, inter, vet, underline C, 2 pontos, inter, vet, underline perímetro. Aqui eu vou só identar, todos eles vão ser um vetor, 0, ponto, ponto, são 5 vezes que eu vou informar os valores, então, vão ser 5 menos 1, de 0 a 4, o índice do vetor, de real. Vou pegar esta parte toda, dar um Ctrl C, Ctrl V, um Ctrl V, aqui para não perder tempo, vou dar um Ctrl V aqui em tudo. Como eu vou utilizar vetores, aqui eu vou precisar da variável I para fazer um para. Então, vou colocar variável I como inteiro. Aqui eu vou informar o tipo do triângulo. No exercício passado eu informei só uma vez, então não criei nenhuma variável. Aqui eu vou criar como vetor chamado vet underline tipo underline tri. Vou dar um Ctrl V aqui, que eu já tinha copiado o vetor, a mesma quantidade, 0.4 de, só que não é real, porque eu vou escrever palavras aqui, isósceles, equilátero, escaleno, então eu vou colocar de caractere. E aqui estão declarados a variável, que é só uma, e os 5 vetores. Já deixei pré-pronto o exercício, igual ao exercício do vídeo passado, para não perder muito tempo e mostrar só a diferença entre eles. Se eu fosse fazer com 5, o que alterações que eu iria fazer. Este exercício vai estar ambos os dois separados no GitHub, é só conferir lá. Aqui, primeiro eu colocava para informar o tamanho do lado A, lado B e lado C. Não vou alterar, só aqui o tipo da variável, né? Vet underline A. Na posição I, antes eu vou colocar dentro de um para I de 0 até 4, passa. Vou colocar o fim para aqui embaixo, mas vão ter algumas alterações. Não vai ser tudo isso que vai estar no fim para. Vou dar uma indentada rapidinho. Após indentar tudo, vou fazer a mesma mudança aqui. É vet underline B na posição I e vet underline C também na posição I. Aqui eu vou ter que fazer todas essas alterações, então eu vou fazer rapidinho aqui. Pronto, agora que eu fiz todas as alterações, eu vou verificar tudo que ele está fazendo aqui, depois que ele me pede para informar dos vetores. Ele está pulando uma linha, faz a verificação se é um triângulo, se não é, e o tipo do triângulo. Aqui eu criei este vetor chamado vet
tipo TLI, que vai receber estas frases. Então, eu vou colocar o nome deste vetor na posição I, recebendo esta frase. Aqui vou tirar já todos os parênteses de todos eles. Aqui eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Aqui no primeiro momento ele não é um triângulo. Quando ele não é um triângulo, eu coloquei aqui, caso não seja um triângulo, o perímetro deve vir com valor 0,00. Então, eu vou pegar este vetor do perímetro, que está aqui embaixo fazendo a conta, vou acrescentá-lo aqui, vou dar uma indentada, vou colocar para ser atribuído 0,00. Toda vez que ele não for um triângulo, vai aparecer nesta posição do vetor como 0,00. Se não, ele tem um triângulo equilátero, então o vet-tipo vai receber triângulo equilátero, caso todos os lados forem iguais. Caso ele tiver somente dois lados iguais, ele vai receber triângulo isósceles. E caso tiver todos os lados diferentes, que é o último senão, ele vai receber o triângulo escaleiro. Aqui, a parte de se é ou não um triângulo e que tipo de triângulo que ele vai me informar qual é, já está certinho, não vai ter nenhuma alteração mais. O vetor do perímetro já alterei aqui na posição I, para representar que não é mais só o perímetro, sim um vetor, vai ser atribuído que está em vet A na posição I, mais vet B na posição I, mais vet C na posição I, só que ele está dentro deste senão, que ele só vai realizar este cálculo caso ele for um triângulo, senão ele já atribui direto o zero. Agora, em a conta do perímetro aqui eu só dava o resultado, então eu vou dar um Ctrl X, vou apagar este espaço que faltou aqui, Enter, Enter, vou escrever um outro para I de 0 até 4, faça, em para não esquecer. Aqui eu vou dar um Ctrl V, vou só indentar rapidinho aqui. Nesta primeira parte eu vou dar um outro escreva L para pular linha. Aqui eu vou colocar escreva I mais 1, vírgula, um símbolo de grau, indicando que é o primeiro, segundo, terceiro triângulo, um tracinho, vou fazer uma pergunta. É um triângulo? Interrogação e um espacinho. Depois eu vou colocar C, vou pegar aqui o vetor do tipo do triângulo, cor diferente. Vou copiar esta frase todinha de não é um triângulo, vou colocar aqui. Então, dar um fim C. Aqui dentro do C, eu vou colocar um escreva. Sim, é um e deixo um espacinho, coloco só isto. Fora do C, eu vou dar um escreva L, vou pegar o vetor do triângulo na posição I e colocar aqui dentro. Qual que é o propósito? Eu vou informar primeiramente o número do triângulo, como eu estou fazendo de 5 supostos triângulos, eu coloco o número, faço uma pergunta se ele é um triângulo. Se ele não der que não é um triângulo, então ele vai responder sim, é um, e aqui embaixo ele vai colocar o tipo de triângulo que é, triângulo equilátero, isósceles, escaleno. Caso não for, ele já tem a frase completinha aqui para mim, não é um triângulo, tanto que eu comparei esta frase do jeito que ela foi feita com a posição do vetor tipo. Não tiver esta frase, vai ter uma destas outras 3 frases, que é a indicação de qual triângulo que é, e aí ele vai dizer que sim, é um, identificando que é um triângulo, e ele já dá a resposta triângulo e o tipo do triângulo. Se não for, ele já coloca a frase do jeito que eu já coloquei. Então, eu vou utilizar o vetor tipo tri, tanto se ele for triângulo, como se ele não for. Aqui é só um complemento para enfatizar que ele é um triângulo. Então, aqui que ele já colocou para mim o valor do triângulo, eu vou tirar este escreva L, não precisa,
pular uma linha do tipo do triângulo para o perímetro, basta ele colocar um embaixo do outro, ele vai pular a linha. Só que quando ele mudar para o segundo triângulo, terceiro triângulo, aqui ele vai colocar o perímetro e dizer qual que será o perímetro. Então, vou usar a técnica do espaçamento. O i é uma variável, automaticamente ele vai ter um espaço aqui antes. Então, eu pulo este espaço antes da variável. Pulo este espaço que equivale ao i mais 1, que vai vir como 1, 2 até 5. Dou mais um espaço, que é equivalente ao grau, mais um espaço equivalente a este espaço entre o grau e o tracinho. Dou mais um espaço equivalente ao tracinho. E dou mais um espaço equivalente ao E. Então, ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. Aí vai ficar certinho embaixo do E. Agora, já coloquei todas as informações, vou colocar o F5 aqui em cima, dar um F9, já apareceu para mim a variável i, todos os vetores que eu coloquei, vou aumentar aqui, dar um F8, aí ele entrou no para, colocou para informar o tamanho do lado A, F8, eu vou colocar aqui algo que não será um triângulo, então coloco 5.64, Enter, F8, lado B, 1.25, Enter, F8, vou até pôr um número igual do lado B, Enter, F8, identificou para mim que não é um triângulo, porque aqui daria 2,5, então 5.64 seria muito maior do que a soma dos outros dois lados. F8, já colocou que não é um triângulo. F8, o perímetro está aqui zerado, porque ele pegou este valor do 0.00. Vai dar para identificar melhor no segundo triângulo. Agora, dá um F8, está colocando o tamanho do lado A. Eu vou colocar um triângulo equilátero com todos os lados iguais. Então, eu vou pegar 1.75, Enter, F8, 1.75, Enter, F8, 1.75, Enter. F8, pulou a linha, F8 entrou no senão, F8 entrou no segundo C, dizendo que é um triângulo equilátero, F8 colocou aqui para mim triângulo equilátero, F8 calculou o perímetro, apareceu aqui 5.25, o outro agora dá para ver que está zerado, né, porque não é um triângulo. F8 voltou ao para, F8 informa o tamanho do lado A, F8, agora eu vou colocar um triângulo isósceles com dois lados iguais, então vou pôr 2.25, Enter, F8, 2.25, Enter, F8, 3.15, Enter, F8, pulou a linha, F8 entrou no senão, F8 entrou no segundo senão e no terceiro C, F8 deu cá um triângulo isósceles, F8 apareceu aqui para mim, F8 calculou o perímetro, está aqui 7.65, F8 voltou ao para pela quarta vez, F8 informa o tamanho do lado A, F8, agora eu vou colocar um triângulo escaleno com os lados diferentes, então vou pôr 1.25, Enter, F8, 1.75, Enter, F8, e 1.94, Enter. F8 pulou a linha, F8 entrou no senão, F8 entrou no outro senão, F8 entrou no terceiro senão. F8, opa, apareceu aqui mensagem, eu apertei o F7 por engano, aí ele coloca aqui todo o código que eu escrevi como se fosse um bloco de notas. Interessante. Isso aqui, só uma curiosidade. Então, fecha isso aqui e volta ao programa normalmente. Aperto F8, ele já tinha escrito ali para mim triângulo escaleno, bem na hora que apareceu a mensagem, ali que eu apertei F7 sem querer. F8, aí já tinha calculado o valor do perímetro, 4.94. Entrou no para pela última vez, F8, informa também do lado A, F8, agora eu vou dar alguma coisa também que não seja um triângulo, vou por 10.4. Enter, F8, 2.45, Enter, F8, 3.48, Enter. F8, pulou a linha, F8 deu que não é um triângulo, escreveu aqui para mim, F8 perímetro ficou com 0, F8 saiu do para, agora eu vou subir aqui, F8 entrou no segundo para, F8 pulou a linha, F8 colocou para mim
Primeiro é um triângulo, repara que tem aquele esquema do espaçamento antes da variável automático. Sempre quando é variável, ele dá esse espaçamento. Quando é vetor, não dá. Tanto que aqui eu tive que dar o espacinho. Na variável, não precisa, ainda tem que contar com esse espaço quando ela é a primeira informação do escreva ele. F8, ele não entrou no C, porque não é um triângulo. F8 complementou e respondeu a pergunta aqui. Primeiro é um triângulo? Não é um triângulo, colocou carinha triste. F8, apareceu o perímetro aqui certinho embaixo do perímetro igual a 0,00. F8 entrou de novo no para. Segundo é um triângulo, entrou no C, que a frase não é esta frase que eu tinha colocado, de não é um triângulo com a carinha triste. F8 colocou sim, é um. F8, triângulo equilátero. F8 colocou para mim aqui o perímetro que equivale a 5,25. F8, terceiro é um triângulo, F8, deu que sim, entrou no C, sim é um triângulo isósceles. F8 colocou o perímetro, F8, quarto é um triângulo, F8 entrou no C de novo, sim é um triângulo escaleno, F8 colocou o perímetro 4,94, F8, colocou pela última vez, quinto é um triângulo, F8 pulou o C, porque vai dar igualzinho a frase, F8 não é um triângulo, F8 colocou o perímetro também como zero, F8, encerrou o programa. Então, assim termina o exercício 5, triângulo 2. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo será o nosso 6º exercício, sequência de 3 números. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!